Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre a estratégia de capacidade e dentro dela a estratégia de localização. Vocês estão me vendo um pouco diferente, meio agasalhado, mas é porque está bastante frio aqui. Mas não há de ser nada, vamos em frente. Pessoal, as empresas medem sua capacidade das mais variadas formas dependendo do tipo de negócio. Aqui temos o exemplo de um estacionamento. A gente chama de capacidade estática o número de carros que esse estacionamento é capaz de abrigar. Porém, dependendo de como opera esse estacionamento, e aí entram as pessoas, os manobristas e tudo mais, vai haver uma capacidade produtiva que é medida em quantidade de carros por dia. Da mesma forma, um teatro, a capacidade estática tem a ver com o número de assentos. Porém, também dependendo como opera esse teatro, desde a bilheteria e outras funções, a capacidade de produção pode ser medida no número de espectadores por semana. Já numa metalúrgica, a capacidade estática tem a ver com a quantidade de homens e máquinas que estão no processo produtivo. Porém, o que vai valer mesmo, dependendo como trabalha e como opera essa metalúrgica, é a quantidade de peças produzidas por mês. A capacidade efetiva de produção depende de uma série de fatores que não apenas pessoas e máquinas. Uma empresa, por exemplo, ela pode ter problemas no setor administrativo, no setor de vendas, a gente chama esses problemas, mais adiante vocês verão, de gargalos, e eles serem os estranguladores da capacidade produtiva. Ainda que eu tenha boas instalações sugerindo alta capacidade produtiva, na real, por força desses gargalos, pode ser que isso não ocorra. Vamos ver como se faz a gestão da capacidade produtiva a longo prazo. Quando a gente fala a longo prazo, nós estamos falando principalmente ao longo dos anos. Pessoal, o grande objetivo de toda a organização quanto à estratégia de capacidade é saber qual o nível ótimo que ela deve ter neste aspecto. Então, as organizações precisam definir a capacidade de cada uma de suas instalações. E aí um ponto importante, pessoal. A capacidade ela está instalada e é óbvio que eu vou depender da minha demanda. Isso vai, então, influenciar a minha produção. Se eu produzir menos, o custo médio de produção aumenta. É fácil deduzir isso. Por exemplo, uma empresa de ar-condicionado pode operar fábricas com capacidades individuais de 800 unidades por semana. Com níveis de atividade abaixo deste, menos de 800 unidades por semana, o custo médio de produção de cada unidade aumentará, porque os custos fixos da fábrica serão cobertos por um número menor de unidades produzidas. Existem os custos fixos e os custos variáveis. Os custos variáveis ocorrem apenas em função do volume produzido. Já os custos fixos têm a ver com outras despesas ou custos necessários para a infraestrutura. Então, por exemplo, se essa empresa aqui ela está toda dimensionada para produzir 800 unidades por semana, vamos dizer que eles pagam aluguel do pavilhão industrial. Se a empresa produzir 600, tudo bem, ela vai gastar proporcionalmente menos matéria-prima, menos energia, são os custos variáveis. Porém, ela vai pagar o mesmo aluguel e, porque os funcionários são assalariados, vai pagar o mesmo salário para os seus funcionários, mesmo que eles tenham produzido menos. Conclusão, sobe o custo médio de produção, o custo por unidade. Isto é problema. Então, pessoal, sempre a gente tem que entender que os custos totais de produção da fábrica têm alguns elementos então que são fixos, que existem independente da quantidade produzida, já falamos ali, o aluguel do pavilhão, os salários dos funcionários, e existem os custos variáveis, que são aqueles que a fábrica tem para cada unidade produzida, matérias-primas, energia, embalagem e aí vai. Juntos, os custos fixos e variáveis abrangem o custo total de produção. Se a gente dividir esse custo de produção pelo total produzido, a gente tem o que a gente chama de custo médio de produção, ou custo unitário. Então, pessoal, o grande desafio de qualquer organização na estratégia de capacidade é sempre o equilíbrio entre demanda e capacidade. Se eu tiver uma demanda muito superior à minha capacidade, perderei clientes, cria insatisfação e, de repente, uma má imagem da minha empresa. Todas as operações possuem processos separados, cada uma com sua própria capacidade. Desta forma, cada processo deve ter capacidade suficiente para atender a demanda do mercado. Se um deles tiver menos do que a demanda, ali teremos um gargalo. E um dos maiores problemas é decidir quando alterar a capacidade da operação para atender o crescimento da demanda. Espero a demanda acontecer e depois aumento a capacidade, ou já aumento a capacidade antes da demanda ocorrer. Trata-se de uma decisão que necessita análise financeira. Vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Suponha que o fabricante de aparelhos de ar-condicionado faça uma previsão de demanda crescente para os próximos 3 anos, para atingir um patamar em torno de 2.400 unidades por semana.
Se a empresa satisfazer toda a demanda agora, construindo 3 plantas, por exemplo, 3 fábricas, cada uma com capacidade de 800, a empresa terá uma sobrecapacidade, ou alguns chamam de supercapacidade, substancial durante a maior parte do período. Sim, porque este nível de demanda será estabelecido daqui a 3 anos, mas hoje eu estou bem abaixo disso. Então, a gente chama isso de supercapacidade ou sobrecapacidade. Então isso aí vai ocorrer durante todo o período em que a demanda estiver crescendo, isto é, terei baixa utilização de capacidade, o que significa maiores custos unitários. Mesmo que eu não contrate toda a mão de obra, se lembram aquele aluguel? Estou pagando agora no primeiro e no segundo ano. Vou continuar pagando até o terceiro ano. Nesse meio tempo, enquanto a demanda não atinge o seu ponto máximo, por conta deste custo fixo, estarei incrementando o meu custo unitário de produção. Então, novamente, pessoal, essa decisão sobre aumento agora ou aumento mais depois não será segura sem uma completa análise financeira. Pessoal, a gente tem 3 estratégias clássicas para a questão da capacidade. Como tudo na vida, a gente vê vantagens e desvantagens. Vamos analisar inicialmente a estratégia de antecipação à demanda, que é a estratégia da empresa fabricante de ar-condicionado que a gente acabou de ver. Ela prefere já ter capacidade agora, mesmo que a demanda só venha a ocorrer daqui a 3 anos. Então, há vantagens. Sempre haverá capacidade suficiente para atender a demanda, nesse sentido a receita é maximizada e os clientes sempre sairão satisfeitos. Com isso eu também tenho um pulmão de capacidade, posso absorver eventuais demandas extras em alguns picos, em algumas sazonalidades. E para o caso de partida de novas unidades, que a gente sempre sabe são meio travadas, podem dar problemas, numa situação de capacidade a maior, eu terei menos problema na partida dessas novas unidades, o que leva a uma menor probabilidade de afetar o suprimento aos clientes. Eu jogo com a capacidade extra. Agora as desvantagens. A minha utilização, enquanto a demanda não chegar no máximo, eu vou ter sempre uma utilização baixa das minhas fábricas, o que, já vimos, aumenta os custos. Os riscos de sobrecapacidade são maiores, quase que o tempo todo, e o principal deles, pessoal, a antecipação do desembolso de capital. Esse dinheiro que de repente poderia me ajudar no custeio da produção ou em outras frentes, eu vou imobilizar em instalações, equipamentos, prédios, por conta dessa antecipação da capacidade. Agora, pessoal, vamos ver vantagens e desvantagens no caso de estratégias de acompanhamento de demanda. É como se eu estivesse retardado em relação à demanda. Quando eu percebo que a demanda está demais em relação à minha capacidade, somente neste momento eu aumento a capacidade. Ou seja, eu espero a demanda acontecer num volume que eu não consiga mais suportar e aí eu faço o incremento de capacidade. Vamos ver as vantagens e desvantagens. Há demanda suficiente para manter as plantas funcionando em plena capacidade. Claro, eu sempre vou estar lotado. Nesse aspecto, os custos unitários são minimizados. Por quê? Porque nunca vai ter ociosidade, nunca vai ter capacidade sobrando, aquele meu custo fixo do aluguel vai estar sempre na sua plena utilização. Problemas de sobrecapacidade são minimizados, eu praticamente não terei problema de sobrecapacidade. E o desembolso de capital é adiado. É só quando não dá mais mesmo é que eu vou fazer esse desembolso. Mas aí eu já tenho uma demanda a mais para cobrir esse desembolso. Desvantagens, pessoal. Capacidade insuficiente para atender totalmente a demanda, o que gera redução ou perdas de receitas, insatisfação dos clientes, porque eventualmente vão esperar na fila ou não vão ver a sua demanda atendida por conta da minha capacidade insuficiente. Não desenvolvo nenhuma habilidade para aproveitar aumentos de demanda de curto prazo. Não tenho como fazer isso. Eventuais sazonalidades ou picos de demanda, como eu estou sempre trabalhando no limite, não vou conseguir aproveitar. E é claro, se eu enfrentar partida de novas unidades, o risco aumenta, ele fica pior, porque diante de qualquer problema numa nova unidade, a unidade já existente não tem como suprir, porque também já está no limite. Pessoal, e a terceira estratégia é fazer um ajuste com estoques. Aqui a tentativa é trabalhar com uma produção parelha. Em épocas de baixa demanda, eu faço estoques. E em épocas de muita demanda, eu toco a minha fábrica a pleno e gasto também os meus estoques. Muitas empresas aqui da região, como Metalúrgica Mor, Xalingo, a própria Mercur, têm a sua alta temporada, o período de maior pico da demanda no segundo semestre, principalmente quando se aproxima ali do final de ano. Pois bem, então o que eles fazem? Eles já vão produzindo tudo antes, e aí trabalhando com estoques, para quê? Para depois, no período de pico, além de contarem com a capacidade produtiva, eles têm bastante produto em estoque. Isso também tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que toda a demanda é satisfeita, se eu conseguir fazer esse ajuste.
Clientes satisfeitos, receitas maximizadas. A utilização de capacidade é alta. É óbvio que então neste caso eu não vou ter a minha capacidade produtiva para o pico e sim para uma situação média. Os custos são baixos, partindo do pressuposto que tudo será vendido, eu consigo baixar custos. Muitos picos de demanda de curto prazo podem ser atendidos com base nos estoques. Então é claro, qualquer folguinha eu estou produzindo para estoque. Quando vier um pico de demanda, eu tenho como atender. Desvantagens. O custo dos estoques, necessidade de capital de giro, pode ser alto. Normalmente é. Até porque os custos de estoques não estão só relacionados ao capital parado. Estão relacionados à manutenção, vigilância, inventário e outros custos administrativos que eu preciso ter para que os meus estoques sejam preservados. E, em função disso, tenho riscos de deterioração do produto e obsolescência. Imagino quem produz alimentos ou produtos de moda. Se eu não vender, aí aquilo que seria um custo baixo acaba se transformando num custo alto. Então, também tem que ter todo um cuidado para se adotar esse tipo de estratégia. Ok, pessoal? Então vocês viram aí os 3 tipos clássicos de estratégias. É óbvio, como eu falei para vocês, em todos os 3 casos eu tenho que levantar custos fixos, custos variáveis, investimentos, fazer o meu fluxo de caixa e aí tomar a decisão mais acertada. Indispensável isso aí, pessoal. Sem o que a nossa decisão vira um chute. Na sequência aqui dos nossos estudos, teremos um exercício que exemplifica isso para o caso da antecipação de demanda, para que você já tenha uma visão básica de como isso pode ser feito. Muito bem, pessoal. Então, dentro da estratégia de capacidade, pessoal, a gente vai ver que as localizações são importantes também. Vamos ver isso. Pessoal, a localização da minha empresa, da minha indústria, do meu comércio, há vários fatores que influenciam nessa tomada de decisão. Então, questões relacionadas à energia acabam influenciando, proximidade de matérias-primas acaba influenciando, mão de obra, tanto em quantidade quanto em qualidade, transportes, acesso a ferrovias, a portos, vias de comunicação, aspectos mercadológicos, proximidade de clientes, centros de investigação científica que entram as universidades, os parques tecnológicos para empresas que querem fazer inovação e, obviamente, decisões políticas, tanto internas quanto relacionadas a governos. Então, pessoal, eu tenho que pesar isso aí na minha tomada de decisão. Então, a gente diz, pessoal, que decisões de localização, uma vez tomadas, são difíceis de reverter. Estar na localização errada pode ter impacto nos lucros da organização e nos custos de produção. Pessoal, a decisão de localização para qualquer operação é determinada pela influência relativa dos fatores do lado da oferta e da demanda. Então, aqueles fatores qualitativos que a gente citou genericamente, agora vamos ver pelos 2 lados, o lado da oferta e o lado da demanda. Então, temos aqui a nossa operação produtiva, os fatores do lado da oferta que mais influenciam: custos de mão de obra, custos da terra, custos de energia, custos de transporte, fatores da comunidade. Desde a atitude da comunidade, como também impostos, condições de vida dessa comunidade. Então, pessoal, neste caso, variando-se a localização, influencia o custo. Vamos para o outro lado. Fatores do lado da demanda: habilidades da mão de obra, qualificação da mão de obra, adequação do local em si, se é compatível com o tipo de negócio, imagem do local. Se eu tenho um hotel turístico para verão, uma coisa é eu estar localizado no centro da cidade, outra coisa é eu estar localizado à beira-mar. Conveniência para os clientes, rapidez e confiabilidade, proximidade, o lado certo da mão do trânsito, como tem no caso dos supermercados, na ida, na volta. Este lado aqui, então, pessoal, ao variar-se a localização, influencia os serviços prestados e, por conseguinte, as receitas. Mas como considerar tudo isso ao mesmo tempo? Pessoal, aí entram as técnicas de localização. Vocês de antemão já estão convidados a assistirem os 2 vídeos que falam sobre essas técnicas e ali, garanto para vocês, o entendimento vai ser mais tranquilo. Eu vou mostrar 2 técnicas aqui para vocês, existem outras. A primeira das técnicas é a pontuação ponderada, onde a gente coloca critérios ou fatores qualitativos que são considerados impactantes, relevantes pela empresa. Cada um vai ter um peso e depois, em função desses pesos, a gente atribui notas para cada um dos locais que estão sendo analisados. E em função daquele que tirar a maior nota, será o local escolhido. E o outro, pessoal, é o método do centro de gravidade. Se eu quiser algo mais matemático, onde fatores logísticos são impactantes, então vale a pena usar o método do centro de gravidade. O que ele faz? A gente pega as coordenadas geográficas das várias localizações possíveis. Exemplo, aqui temos um mapa. Aí tem uma estratégia de cálculo,
Através dessa estratégia de cálculo, a gente deduz matematicamente o que a gente chama de centro de gravidade deste mapa aqui. Seria o ponto de equilíbrio desta região. E aí vai localizar normalmente numa região central a esses vários pontos. E existe também, pessoal, a exemplo que nós falamos anteriormente, o método comparativo de custos fixos e variáveis, que aí de novo já entra na parte financeira e no final a decisão vai pender para o lado que me dá a maior margem ou o menor custo. Muito bem, pessoal. Com isso, nós temos agora um aprendizado sobre a estratégia de capacidade, os principais conceitos e vantagens e desvantagens de cada uma das estratégias e um toque especial na questão da localização que vocês vão continuar aprendendo através dos nossos exercícios. Não deixe de assistir os vídeos e lá vocês terão então um melhor entendimento do que nós estamos falando. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Continuem conosco. Um grande abraço a todos.